Meus amigos, fim da penúltima semana da NFL, cara. Falta só mais uma semana de temporada regular, depois é mata-mata e o Super Bowl em fevereiro. E pra fechar a semana 16, que foi tão maravilhosa, um vídeo um pouco diferente. Vim aqui pra casa dos meus pais descansar no final de ano, então não é o cenário que vocês estão acostumados e tudo mais, mas tá muito bonito, falar a verdade. Então, Gretão, roda a vinheta que a gente vai falar de todos os jogos que rolaram nessa semana 16. Eu sempre gravo antes do Monday Night Football, então eu ainda não vi Bills e Patriots. Então eu vou chutar como foi. Se eu errar, amanhã eu gravo uma versão certa, tá bom? Gretão, roda a vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Meus amigos, a semana foi diferente, essa semana 16. Teve jogo na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. O sonho de todo fã da NFL. Não teve jogo na quinta, porque foi Natal e tudo mais. E aí teve jogo de sábado, como geralmente acontece no final da temporada regular, todos os anos, né? E a semana começou na sexta-feira com esse jogo aqui. Vitória do Saints 52-33, esses dois times que têm tanta história, principalmente em playoffs. Dessa vez os Saints se deram muito melhor. E o maior destaque da noite, não tinha como ser diferente, o Alvin Kamara com 6 touchdowns, cara. O Greter, editor aqui do Golim Sports, já tinha até feito a capa, até o Ryan Fitzpatrick fazer uma pequena magia no sábado, mas pra ficar justo pros torcedores do Saints, a capa no vídeo do YouTube é uma coisa, a capa no Instagram vai ser outra, e aí tá certo pra todo mundo. Alvin Kamara igualou um recorde da NFL, que só tinha sido feito em 1929, de 6 touchdowns por um mesmo jogador em um jogo, 6 touchdowns corridos, e podia ter sido 7, porque teve um outro touchdown feito aí pelo Saints, que foi na cara do gol também, e que o Alvin Kamara não entrou no jogo, a gente ainda não sabe direito por quê. Ele podia ter feito 7, fez 6, já é impressionante. A verdade é que os Vikings foram bem mal nesse jogo aí, e os Saints conseguiram impor um domínio gigantesco. Que vitória! No sábado começamos com mais uma goleada, Buccaneers contra Lions, vitória dos Bucs por 47-7, e os Bucs mostraram o potencial gigantesco que eles têm e que já mostraram em outros momentos da temporada. A questão dos Buccaneers é o quanto eles são inconstantes, algumas vezes fazem isso e algumas vezes é uma tristeza, derrotas, não conseguem atacar bem e tudo mais, mas esse jogo foi o oposto disso. Tom Brady tinha feito 4 passes para touchdown, cedíssimo no jogo, foi realmente bizarro. Um passe para cada um dos seus recebedores, Chris Godwin, Mike Evans, Rob Gronkowski, o Antonio Brown também, o Keyshawn Vaughn também foi bem no jogo, teve 62 jardas, não é a melhor coisa do mundo, mas ele foi bem, conseguiu ajudar, e os Lions nada, conseguiram fazer só um touchdown no momento do jogo que já estava ganho 47-7, foi uma goleada. O jogo da parte da tarde foi 49ers e Cardinals, um jogo importante para os Cardinals aí, que ainda lutam por playoffs, e os Cardinals perderam para os 49ers por 20-12, num jogo bem enrolado, bem arrastado, com poucos pontos aí. Kyler Murray passou para mais de 50 tentativas de passe, não foi tão bem assim, teve interceptação, o jogo foi de poucos pontos. George Kittle voltou nos 49ers e é sempre importante, o George Kittle é um dos melhores tight ends da liga. Como jogou pouco esse ano, o Travis Kelce roubou o lugar dele, até o Darren Waller, na minha opinião. Mas o George Kittle é maravilhoso e ajudou. Mas os 49ers estão baleados e tal. Mesmo assim, ganharam, e ganharam bem. Os 49ers não tem mais como ir pra playoffs, mas os Cardinals que estão lutando por isso, uma derrota amarga pra caramba. No final do vídeo a gente fala sobre a situação de playoffs. E aí veio o jogo maluco que encerrou esse sábado aí, Dolphins e Raiders, dois times lutando por playoffs, os Dolphins um pouco mais tranquilos, mas não tanto, porque os Ravens estão na cola ali, e os Ravens têm um calendário muito mais fácil até o final da temporada aí, porque os Dolphins têm o Raiders e Bills, os Ravens tá mais tranquilo. E o jogo tava bem mais ou menos assim, tava bem arrastado por um bom tempo, até que no final deu uma... O jogo ficou incrível, a verdade é essa. Touchdown de um lado, touchdown do outro, viradas e tudo mais. E culminou no ponto em que os Raiders escolheram queimar mais relógio e chutar o field goal do que fazer o touchdown. Então o Josh Jacobs chegou até a linha de uma jarda, ajoelhou não, né? Deslizou ali pra continuar fazendo o relógio queimar e eles chutaram o field goal. Com isso, os Dolphins tiveram mais uma chance.
Tua Tagovailoa não estava indo tão bem, então o Brian Flores preferiu colocar o Ryan Fitzpatrick. Quando colocou o Ryan Fitzpatrick, ele fez o que ele faz várias vezes e foi absurdamente mágico. Ryan Fitzpatrick recebeu um face mask aqui, conseguiu lançar a bola, fez um passe perfeito de 34 jardas, ganhou 15 jardas por causa da falta e Miami conseguiu chutar o field goal da vitória. Que jogo inacreditável do Fitzmagic. Domingo, vários jogos interessantes como Falcons e Chiefs, né? E os Chiefs sofreram, cara. A defesa dos Falcons jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas mesmo assim foi interessante. Eu acho que uma das características interessantes desses times é ver os pontos que eles têm forte. E os Falcons com certeza têm uma defesa com nomes muito legais. Os Chiefs sofreram para fazer pontos, mas mesmo assim conseguiram ganhar o jogo no final com 17-14. O Matt Ryan fez um jogo muito bom, com 2 passes para touchdown e tudo mais, enquanto o Mahomes sofreu um pouco. Mas no final das contas acabaram ganhando. Os Falcons quase chegaram ao ponto de empatar o jogo e levar para a prorrogação, mas o nosso kicker favorito, Ku, errou o chute. E é uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Ele errou o chute, com isso 17-14. Vitória para os Chiefs, que estão 14-1, melhor time da liga. Browns e Jets. Os Browns lutam por playoffs, enquanto os Jets estão eliminados de qualquer coisa, até da briga pelo Trevor Lawrence. E aí o que acontece? Os Browns perdem o jogo, 23-16, um jogo que foi difícil de assistir, cara. Mais uma vez eu digo, a defesa dos Jets jogou como nunca e ganhou, cara, o que foi muito interessante. Então os Jets começaram a temporada 0-13 e agora tem 2 vitórias seguidas. E semana que vem pegam os Patriots, que provavelmente também vai dar caca isso aí. 23-16, Baker Mayfield sofreu, o Sam Darnold também, mas o que a gente esperava era os Jets sofrerem, não os Browns. E os Browns foi bem difícil mesmo, e acabaram perdendo o jogo mesmo tentando até o final, 23-16, e os Browns ainda estão na briga, mas dificultou. Colts e Steelers, pra mim o jogo mais legal que tinha nessa rodada, teve uma vitória inacreditável dos Steelers, 28-24 de virada. Os Colts começaram dominando defensivamente e conseguindo avançar com a bola ali, não tão bem, não é o melhor ataque da liga, mas conseguiu correr bem com a bola e tal, e conseguiu abrir uma vantagem muito grande de 21-7, se eu não me engano, acho que era isso. E aí os Steelers fizeram um touchdown, fizeram 2, fizeram 3 touchdowns, viraram o jogo, 28-24, e uma vitória muito importante. Vários times grandes sofreram nessa rodada, mas essa habilidade do time de superar o momento ruim que estava no jogo e conseguir virar o jogo é muito importante. Os Steelers vinham aí de 2 derrotas e agora estão 12-3. 3 derrotas, é verdade. 3 derrotas e agora estão 12-3, sendo que jogaram em casa, e os Steelers vão muito bem em casa, tem apenas uma derrota, quase teve a segunda, mas não, os Steelers 28-24 contra os Colts. Alguns jogos não mudam muito a história da liga nesse momento, então eu vou passar um pouco mais rápido. Os Bears ganharam dos Jaguars 41-17, com um jogaço do Trubisky. Como sempre, ele faz essas coisas, mas nos momentos que precisa, não muito. 41-17, os Jaguars muito apáticos, realmente não estão nada bem. E nesse momento confirmado, com esse resultado, os Jaguars são a primeira escolha geral do draft, vão pegar Trevor Lawrence muito provavelmente, e os Jets não. Então isso é tenso, né? Provavelmente teremos Justin Fields, mas de qualquer forma, a vitória dos Bears 41-17, com o David Montgomery correndo bem, Allen Robinson com mais de 100 jardas. Ravens ganharam dos Giants e apesar de não ter sido aquela goleada, o domínio foi total dos Ravens em boa parte do jogo, 27-13. Daniel Jones tentou passar pra caramba, sofreu bastante ofensivamente, e os Ravens, aquele sistema funcionou e mantém aí a briga dos Ravens por playoffs, tá? Ravens contra Colts e Miami ali pelos playoffs, e essa briga vai ficar para semana 17, vai ser bem interessante e eu tô bem curioso. Mas fizeram a lição de casa, ganharam dos Giants 27-13, os Giants com altos e baixos nessa temporada, Daniel Jones de volta, sofrendo como eu falei, mas mesmo assim é um time com bastante problema. E mais uma derrota muito amarga para Houston, né, cara? 37-31 para os Bengals contra os Texans. Os Bengals estão com Brandon Allen. Todo mundo apostava que os Bengals não ganhariam mais nada até o final do jogo. E os Texans, que já estão tendo vários momentos ruins nessa temporada, perderam mais uma. Foi mais um jogo em que o Deshaun Watson conseguiu passar a bola, conseguiu correr e nada. O time dos Texans é muito frustrante de se ver, porque você vê peças muito interessantes sofrendo pra caramba e perdendo dos Bengals, que mesmo com Jets e Jaguars talvez seja o pior time da liga, então isso é triste.
Um pouco mais tarde, no domingo, tivemos Broncos e Chargers, vitória dos Chargers por 19-16, um jogo também bem truncado, os dois times com muito problema, os dois times fora de qualquer disputa de playoffs aí, agora é definir onde que eles vão estar, em que posição no draft, apenas isso, mas foi um jogo interessante, porque esses jogadores estão lutando ainda, estão lutando por estatísticas, estão lutando para ter highlights, para ter lances interessantes e tudo mais, e são dois times com muitos talentos e muitos problemas. Eu acho que ano que vem pode ser bem diferente. Temos Justin Herbert, temos Drew Lock, que eu já não acredito muito mais nele, mas tivemos a vitória aí de 19-16 dos Chargers, dessa vez jogando em casa. Panthers ganharam de Washington e foi interessante, cara, porque o jogo chegou a estar 20-3. Teddy Bridgewater fazendo um bom jogo, apesar de tímido, teve menos de 200 jardas, um passe para touchdown, mas eu gosto muito dele, eu acho ele um baita quarterback. E o Washington com essa derrota, em que eles tiraram o Dwayne Haskins, o Alex Smith também não tá titular. O problema é que o Washington ainda tava lutando e ainda luta por playoffs. Essa derrota atrapalhou um pouco, mas a briga continua aí. Mas perderam esse jogo, né, cara? E com essa derrota o Ron Rivera tirou o Dwayne Haskins do time. O Dwayne Haskins, uma das grandes apostas do draft, muitos colocavam ele como o melhor prospecto de quarterbacks naquele ano, está fora do time nesse momento. Já se cogita New England, já se cogita outros times que precisam de quarterback, mas com essa derrota fica difícil para Washington, que vai deixar a classificação para os playoffs para a semana que vem, e eu espero que eles coloquem Alex Smith, porque com certeza é a melhor chance do time aí. E aí a disputa da NFC East, que tá uma loucura, todo mundo podia ir para os playoffs até o final dessa rodada, agora não mais. Os Cowboys ganharam e ganharam bonito 37-17, Andy Dalton fez um baita jogaço, quase 400 jardas, 3 passes para touchdown e conseguiu dominar os Eagles, que apesar de estarem mostrando que o futuro pode ser muito bom com o Jalen Hurts, nada ainda, estão com muitos problemas, a verdade é essa, muitos problemas, e até defensivamente, que é uma parte que a gente espera que seja um pouco melhor. 37-17 para os Cowboys, que nesse momento estão liderando a divisão com 6-9, aí 6 vitórias e 9 derrotas, mas a disputa vai ficar para a semana que vem mesmo, com certeza. Eu falo no final do vídeo os jogos da próxima semana aí, mas tá tudo embolado na divisão. E com esse resultado, os Eagles estão oficialmente fora da disputa. Ainda pode dar Giants, Washington ou Cowboys nessa divisão, e algum deles ir para os playoffs, o que é bem maluco, né? Mais um duelo de divisão que definiria o primeiro lugar da divisão. Rams e Seahawks. E foi um jogo de gente grande, assim. Os dois times chegaram com uma estratégia muito forte e os dois times sofreram pra caramba, assim. O Jared Goff teve 24 passes completos de 43, mais de 200 jardas, mas teve interceptação. Russell Wilson também sofreu pra caramba, foi um jogo pegado de poucos pontos, mas mais pro final do jogo os Seahawks conseguiram abrir a vantagem e ficar 20-9 e ganhar o jogo. Foi um baita jogo pegado, de uma rivalidade muito tensa, que coloca os Seahawks 11-4 na liderança da divisão, com os Rams atrás 9-6. A situação se complica, os Seahawks aí na liderança estão nos playoffs, e aí na semana que vem a gente confirma como é que vai estar as outras divisões. E o último jogo do domingo, Sunday Night Football, um dos jogos mais esperados, Titans e Packers. Por quê? Porque os Packers estariam jogando em casa, os Packers dão aquelas escorregadas às vezes, mas são um dos melhores times da liga, e isso se concretizou, porque eles dominaram os Titans na neve. Tava um frio bizarro, 20 e poucos graus Fahrenheit, que dá menos qualquer coisa. Tava uma baita de uma neve, 40-14 para os Packers, que dominaram o jogo. Quem diria que o Aaron Rodgers foi bem, como ele sempre vai, 4 touchdowns, acertou a maioria dos passes, 230 jardas, foi absurdo. E quem correu melhor no time foi o A.J. Dillon, com 124 jardas e 2 touchdowns corridos. E o Davante Adams com 3 touchdowns, são nomes muito fortes dos Packers aí. Então nesse momento eu acho que é quase unânime que os melhores times da NFL são os Chiefs e os Packers. Ia ser interessante um Super Bowl com esses dois aí, até porque o duelo de MVP tá entre esses dois, Patrick Mahomes e Aaron Rodgers. Nesse momento eu colocaria Aaron Rodgers, porque o que o cara tá jogando tá absurdo. Os Titans foram para aquela receita de bolo, correr com o Derrick Henry, quando dava, passava pro A.J. Brown, que é maravilhoso, Corey Davis, mas acabou não dando muito certo. A vitória foi muito da defesa dos Packers, e quando o ataque entrava em campo, pontos e pontos e pontos. Então isso faz ficar mais difícil, né? Os Colts perderam, então os Titans não estão tão maus assim na divisão, mas essa derrota pesa. Vamos ver como é que vai ser na semana que vem. E
como eu falei, eu sempre gravo esse vídeo aqui para adiantar para o meu editor, eu gravo antes do Monday Night Football. O Monday Night Football da segunda-feira é Bills e Patriots. Os Bills 11-3 e os Patriots 6-8. Então eu vou chutar como foi. Se eu errar, eu faço outro pedaço de vídeo para corrigir e tudo mais. Mas eu vou chutar que os Bills ganharam tranquilos, os Patriots até deram um pouquinho de trabalho, mas o ataque tá muito fraco. A defesa teve uns momentos interessantes, mas os Bills conseguiram correr com a bola e ganharam tranquilamente. Bills estão nos playoffs lutando pelo primeiro lugar e os Patriots uma tristeza. Acho que foi isso. Muito bem, meus amigos, só corrigindo aqui, nesse momento os Colts estão fora dos playoffs e os Ravens dentro. Com isso, os Ravens são os donos do próprio destino. Se eles ganharem o jogo da semana 17, eles vão para os playoffs e os Colts não. Então, na AFC, o primeiro seed, que são os Chiefs, tem a primeira semana de folga, é o único time na conferência que tem a semana de folga, com 14-1, isso daí não muda mais. Se a temporada acabasse nesse momento, teríamos um duelo de divisão nos playoffs com os Browns, que são a seed 7, jogando contra os Steelers no Heinz Field, estádio de Pittsburgh, que são a seed 2. Ravens, seed 6, enfrentaria os Bills, seed 3, no estádio dos Bills, e Dolphins, seed 4, enfrentaria os Titans, os Dolphins, seed 5, enfrentariam os Titans, seed 4, no estádio dos Titans, nesse momento estaria aí. Pela NFC, os Packers garantem o primeiro lugar aí nesse momento. E com isso, a primeira semana de folga, estão 12-3. Os Saints, logo depois, 11-4, são a seed número 2, enfrentariam os Bears, jogando em casa, os Bears seed 7. Os Seahawks jogariam em casa contra os Rams, outro duelo de divisão interessante, que são os Seahawks seed 3 e os Rams seed 6. E aí, o Washington enfrentaria os Buccaneers. Então, mesmo com a derrota de Washington, eles lideram a divisão nesse momento, não são os Cowboys. Essa divisão ficou toda embolada, então seria Washington contra Buccaneers, e o engraçado é que seria no estádio de Washington, porque eles lideraram a divisão. Quem ganha a divisão tem a prioridade de jogar em casa nesse momento, isso é muito maluco. Ainda tem times na disputa aí. Indianápolis ainda está na briga e é o único que ainda pode entrar. Os Raiders estão eliminados, Patriots, Chargers, Broncos, Bengals, Houston, Jets e Jacksonville, todos eliminados na AFC, o que a gente já esperava. Ou seja, a única coisa que pode mudar são os Colts. Os Colts ganharem e aí Dolphins e Ravens acabarem perdendo. E os jogos vão ser interessantes, eu já vou falar pra vocês como vai ser a semana 17. Na NFC, a única coisa que pode mudar é que Arizona pode entrar, os Giants e Dallas podem entrar. Então os Cowboys e os Giants por causa da divisão, quem é que lidera essa divisão no final, que tá uma loucura, e Arizona pode entrar no lugar de Chicago, porque os dois estão 8-7, vai ficar definido pro final. Então, para fechar esse vídeo aqui, vamos só dar uma olhada em como vai ser a semana 17, qual vão ser os duelos da semana 17, lembrando que na semana 17, todos os jogos são no domingo, como geralmente é. Sempre no domingo, todo mundo joga no domingo, e é uma loucura, inclusive, porque é um monte de jogo no mesmo horário. Mas vai ser o seguinte, então. Jogos que definem divisão. Dallas contra Giants. Então aqui quem ganhar pode liderar a divisão dependendo do resultado de Washington. Baltimore e Cincinnati. Os Ravens precisam ganhar para se manter nos playoffs. Minnesota e Detroit, aqui não tem mais nada. Pittsburgh e Cleveland vai ser um jogo interessante porque os dois estão ali na pegada. Os Steelers ganharam a divisão, os Browns perderam o jogo para os Jets, o que foi uma baita cagada porque eles podiam disputar a divisão agora, mas precisam ganhar o jogo mesmo assim, vai ser um duelo interessante. Os Jets jogam contra os Patriots, não vale nada. Tennessee contra Houston, os Titans precisam ganhar para se manter aí na briga. Os Seahawks jogam contra os 49ers, os Seahawks também vão para os playoffs, mas esse jogo é importante. Green Bay contra Chicago, os dois times de playoffs, o Chicago vai jogar com tudo para poder ir para os playoffs, porque pode perder para Arizona. Arizona joga contra os Rams, que é um jogo bem difícil, porque os dois estão ali em duelo de playoffs. O Arizona precisa ganhar para tentar ir para os playoffs. Jacksonville e Indianápolis jogam, Indianápolis nada, mas os Colts lutam por uma vaga. Os Chargers contra os Chiefs, aí tranquilo, porque os Chiefs estão voando e os Chargers já estão fora. New Orleans contra Carolina, os Saints são o único aí nos playoffs e querem ganhar para melhorar, né? Las Vegas contra Denver, dois times eliminados também nada. E o Washington contra os Eagles jogam no Sunday Night Football, 8h20 da noite, porque são esses dois times que podem definir a NFC East, já que os Cowboys jogam contra os Giants, e aí o Washington contra a Filadélfia. O Washington ganha e se mantém na liderança da divisão, perde e pode sair da briga pelos playoffs e as coisas podem mudar bastante. Vai ser bem interessante, todos os jogos no domingo, a maioria deles na faixa das 3 horas da tarde, a outra parte na faixa das 6h25, e aí o Sunday Night às 10h15 da noite.
a gente fala da semana 17 na semana que vem, que já é ano que vem também. Então um feliz ano novo para todos vocês e essa última semana da NFL que vai ser muito bacana. Se você gostou, deixa um like aí embaixo, se inscreva, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!